Olá, eu sou a doutora Cecília Tartari, médica, pediatra e neonatologista da Clínica Mantelli. Nós estamos no mês de agosto, o Agosto Dourado, na Semana Mundial de Apoio e Incentivo à Amamentação. Então é um momento em que o mundo inteiro está voltado para a questão da amamentação. Amamentar é um ato de amor, mas não é fácil amamentar. Nós encontramos uma série de dificuldades depois que o bebê nasce, para que a gente consiga colocar a amamentação de uma maneira eficiente, uma maneira adequada. Para isso, a mãe precisa estar tranquila, a mãe precisa de uma rede de apoio, a mãe precisa de muito acolhimento. Se alguém alguma vez disse para vocês que amamentar era fácil, essa pessoa não estava falando a verdade. Amamentar não é fácil. Na hora que os bebês nascem, eles têm um reflexo de sucção, fazendo movimentos de querer sugar. Então, naquela primeira hora de vida em que o bebê é colocado em contato com o seio, alguns minutos, às vezes 15, às vezes mais, às vezes até uma hora, o bebê começa a esboçar esses reflexos e aí ele consegue a sucção na primeira hora de vida. Essa sucção ainda não é uma sucção muito efetiva, nutritiva, mas sim de reconhecimento. Ele começa a reconhecer aquele bico, começa a ter um estímulo da produção de colostro, que é o primeiro leite que sai do seio da mãe. Então é muito importante esse momento para o bebê e para a mãe. É nesse momento em que começa a se estabelecer o vínculo entre a mãe e o bebê, que começa realmente a ter uma produção de leite, um estímulo à produção de leite. Esse contato pele a pele é importante também para esses estímulos, essa transição, do feto para o recém-nascido. Então, esse contato é importante também para a amamentação. E o primeiro leite que sai é o colostro, é um leite que é um pouco mais aguado. Quando a gente pega o colostro, a gente vê que ele é um leitinho um pouquinho mais aguado, mas ele é um leite rico em anticorpos. Ele prepara o intestino do bebê para receber o leite maduro. Ele funciona como se fosse a primeira vacina do bebê, então ele é muito importante. Porém, ele sai em pouca quantidade. Então, às vezes, a mãe tem a sensação de que o bebê não está mamando adequadamente, porque ele sai em pouca quantidade, ele tem uma produção constante. Então, quando a mãe aperta o bico do peito, sai apenas umas gotinhas, e quando saem essas gotinhas, nós pediatras, as enfermeiras, as auxiliares que apoiam a amamentação falam: opa, tá ótimo, essa produção tá ótima. E aí, conforme o bebê vai sugando, vai sendo estimulada a produção do leite maduro, Só que nesse primeiro momento, às vezes as mães ficam um pouco inseguras, que acham que esse leite, por ser um leite um pouquinho mais aguado, acham que não sai uma quantidade adequada, que não vai nutrir esse bebê. Porém, o leite, além dele ser pouca quantidade, o estômago do bebê também é pequeno. Ele é adequada a quantidade para o tamanho do estômago, mas ele vai querer mamar mais vezes. Então, por isso que nos primeiros dias é um pouco mais difícil. Ele vai ter a necessidade de mamar mais vezes, por estar ingerindo um pouco menos de quantidade de leite e por não ser aquele leite pesado. Então é normal que o bebê queira mamar mais vezes, às vezes em intervalos de 1 hora, às vezes em intervalos de 2 horas. Porém, também tem aquele bebê que é um pouco mais sonolento, então que vai para o peito e tem dificuldade de se manter a pega porque acaba dormindo. Então, nesses casos, a mãe tem que ser orientada a entender os estímulos de sucção, seja uma sucção efetiva ou só apenas uma sucção leve, que a gente brinca que é chupetar o peito. Então, o ideal é que ele tenha uma sucção efetiva durante uns 15, 20 minutos e depois sim ele fica um pouco mais satisfeito e aí começa a dar um intervalo. A mamada, do horário que ela começa, temos que já mais ou menos marcar um horário da próxima mamada, Então, quando a gente fala em livre demanda, é a hora que o bebê quiser mamar. Porém, nesse primeiro momento, ou seja, nas 2 primeiras semanas de vida, é importante que o bebê não passe de 3 horas para mamar. Então, por isso que é importante marcar o horário do início da mamada, tá? Nesse primeiro momento realmente é difícil, às vezes as mães têm dificuldade em colocar o bebê no seio, então o bebê tem um pouco de dificuldade de pegar, às vezes pega só o bico, às vezes não consegue pegar a areola adequadamente, e aí isso é que acaba prejudicando um pouco também nesse momento. Quando o bebê não pega adequadamente, pode machucar, causar fissuras, e aí a mama que já fica, o seio que já está um pouco mais sensibilizado por conta das sucções, com a rachadura, com o machucado, a mãe fica ainda mais dor, para dar de mamar, e isso pode dificultar também. Então é importante que a mãe seja
orientada, né, seja por uma técnica de amamentação, né, de uma auxiliar, de uma assessora de amamentação, ou do pediatra, ou do médico obstetra, para ajudar a ter essa conciliação do bebê com a mãe, né? Ajudá-la a pegar o bebê, a posicionar. Existem formas de posicionar, técnicas de posicionar o bebê. Então, a mãe tem que se informar para saber que esse momento é um momento difícil. Então, amamentar é um ato de amor, amamentar é fundamental, porém, existe uma dificuldade até que se estabeleça. É claro que existem mães que, na hora que o bebê nasce, o bebê pega no peito e mama super bem, e o seio fica apenas dolorido pela sucção do neném, não tem nenhum tipo de rachadura e a amamentação flui adequadamente desde o início, desde o primeiro dia. Porém, essa é a menor percentagem, né? O mais comum é que realmente a mãe tenha um pouco de dificuldade e por volta do 3º ao 5º dia de vida começa a descer o leite maduro, é a pojadura, ou seja, a mama começa a encher mais, ela fica mais túrgida, mais endurecida, aí sim é que a mãe fica um pouco mais segura de que está produzindo leite. Porém, ela fica um pouco preocupada porque realmente fica bem inchado o peito, fica bem cheio, endurecido. E é nessa hora que a mãe tem que ter cuidado e preocupação em massagear essa mama, às vezes ordenhar para esvaziar um pouco a mama para poder o bebê mamar. Muitas vezes, nesse momento em que a mama está muito cheia, o mamilo fica muito esticado e a criança tem um pouco de dificuldade de pega. Nesse momento, a mãe precisa ordenhar, tirar um pouco de leite do bico do seio para o bebê conseguir pegar e assim esvaziar a mama. Então, mamães, eu falei um pouco sobre a amamentação, é muito importante, o leite materno é um leite próprio, específico para o bebê. A mãe não deve amamentar outros bebês que não sejam o seu próprio bebê, né? A mãe produz o próprio leite para o seu neném, ele é muito rico em anticorpos, ele melhora a imunidade do neném, ele melhora o cognitivo, desenvolvimento neuroemocional da criança, então é muito importante amamentar. Previne doenças crônicas do adulto, como diabetes, pressão alta, previne infecções, previne alergias respiratórias, alergias alimentares. Então, nós temos realmente um melhor alimento que podemos dar para o nosso bebê. Então, mamães, informem-se, tá? Antes de ter o bebê, é muito importante saber que tem esse período difícil entre o nascimento e essa amamentação se tornar prazerosa, mas com toda a rede de apoio, com todo o auxílio, tenho certeza que a maioria vai conseguir. E também, se não conseguir, não se sintam derrotadas, tá? Às vezes, realmente, por algum momento, por algum motivo, essa amamentação não conseguiu ser levada adiante, por qualquer outro motivo, seja ele emocional, físico ou por algum impedimento da própria saúde mesmo da mãe. Mas para isso existem as fórmulas que estão cada vez mais próximas, né? Adicionados aditivos para ficarem mais próximos do leite materno e assim para que as crianças tenham o benefício também. Mas aquelas que conseguirem, aquelas que tiverem vontade, vamos lá, se informem para que consiga ter uma amamentação bem estabelecida. Obrigada, tchau, tchau!